E aí, quem mexe com Salesforce no dia a dia sabe? Objetos são o coração de tudo. Mas o que de fato existe por dentro de um objeto? Hoje a gente vai fazer uma verdadeira dissecação, um mergulho fundo na anatomia dessa peça tão fundamental, desde o seu projeto lá nos metadados até o que eu chamo de seu DNA. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas a resposta... a resposta revela o grande segredo por trás de toda a flexibilidade e o poder da plataforma. Entender isso de verdade é o que separa quem usa o Salesforce de quem realmente domina o Salesforce. Bom, o primeiro conceito, e talvez o mais importante de todos, é que no Salesforce, tudo, absolutamente tudo, é definido por metadados. A gente pode dizer que a descrição dos dados vem antes mesmo do código, e essa pequena inversão muda tudo. É exatamente essa abordagem que faz a plataforma ser tão personalizável. Pensa bem, em vez de um programador ter que ir lá, reescrever código, compilar, fazer deploy, um administrador pode simplesmente modificar os metadados para alterar o comportamento do sistema. É uma virada de chave gigantesca na forma como a gente pensa em software. A melhor analogia para entender isso é pensar numa construção civil. Os metadados são a planta baixa, o projeto do arquiteto, sabe? Aquele documento que descreve cada parede, cada janela, cada porta. O objeto, com todos os seus registros, é o prédio em si, construído seguindo exatamente aquela planta. Ok, então a gente já entendeu a planta. Agora vamos investigar a linhagem dessa construção. Porque o que talvez nem todo mundo saiba é que todo e qualquer objeto na plataforma Salesforce, sem nenhuma exceção, descende de um único ancestral em comum. Tecnicamente, isso se chama herança da classe S-Object, que é um jeito chique de dizer que todos os objetos compartilham um DNA básico. É isso que garante um nível de consistência e um comportamento previsível em toda a plataforma, não importa se o objeto é padrão ou um que a gente acabou de criar. E parte dessa herança desse DNA são esses 4 campos de auditoria aqui. Eles são essenciais. E o melhor, são só de leitura e o próprio sistema gerencia eles, ou seja, todo registro, sem exceção, tem um rastro de auditoria confiável e imutável, mostrando quem criou, quando criou, quem foi o último a mexer e quando. Todo registro precisa de um identificador único, certo? Uma espécie de impressão digital, para a gente saber quem é quem. No Salesforce, essa impressão digital é o ID. E a lógica por trás de como ele foi pensado é fascinante. No início, o Salesforce usava um ID de 15 caracteres. Super eficiente, mas tinha uma fraqueza bem crítica. Ele é case sensitive, ou seja, sensível a maiúsculas e minúsculas. Por Salesforce, um A maiúsculo e um A minúsculo são coisas totalmente diferentes. O problema, para muitos outros sistemas, não são. Agora imagina o caos. Pensa num sistema como o Excel ou o antigo Access, olhando para 2 IDs de 15 caracteres que só diferem numa letra maiúscula ou minúscula. Para eles, esses IDs são idênticos. Isso podia fazer com que registros fossem sobrescritos por engano ou relacionados de forma errada, um verdadeiro pesadelo para a integridade dos dados. E aí veio a solução do Salesforce, que foi simplesmente elegante. Eles adicionaram 3 caracteres no final do ID. Esses 3 caracteres extras funcionam como uma soma de verificação, um checksum, que basicamente guarda a informação sobre quais letras eram maiúsculas e quais eram minúsculas nos 15 caracteres originais. Agora, mesmo que um sistema externo ignore essa diferença, a combinação única dos 18 caracteres garante que o ID é único. Genial! Mas, atenção, é fundamental entender essa diferença. O ID de 18 caracteres é case safe, ou seja, seguro contra erros em outros sistemas. Mas ele não é case insensitive. O que isso quer dizer? Que se a gente tentar mudar a caixa de uma letra num ID de 18 caracteres dentro do Salesforce, o checksum não vai mais bater e o sistema vai dar erro, ele sabe que tem algo errado ali. Bom, a gente já viu a planta do objeto e a sua impressão digital. Agora vamos dar um zoom nos tijolinhos que realmente guardam os dados, os campos e as suas propriedades, que eu gosto de chamar de propriedades genéticas. Cada campo em um objeto vem com um conjunto de propriedades de metadados que funcionam como se fossem regras de negócio. Elas dizem exatamente como a gente pode ou não pode interagir com aquele campo pela API. Por exemplo, a propriedade updatable responde à pergunta: eu posso editar o valor desse campo depois que o registro já foi criado? Simples assim. E essas propriedades têm consequências bem reais. Pega a propriedade nillable, por exemplo.
Se ela estiver definida como falso, significa que o campo não pode ser nulo, ou seja, ele é o obrigatório. Se alguém tentar criar um registro sem preencher esse campo, pronto, vai receber aquele erro que todo desenvolvedor Salesforce conhece de cor, Required Field Missing. E para fechar esse nosso mergulho profundo, vamos ver como Salesforce é inteligente ao agrupar campos simples para criar estruturas de dados que são mais complexas e bem mais convenientes para a gente. Um campo composto, ou compound field, é basicamente uma camada de abstração, um atalho. Em vez de ter que lidar com 5, 6 campos separados para formar um endereço, a gente pode interagir com uma única entidade, o que simplifica muito a vida, principalmente na hora de ler os dados. Dá uma olhada aqui. Para um endereço de cobrança padrão, a gente tem a rua, a cidade, o estado, o CEP e o país. Individualmente, são 5 campos de texto, 5 coisas separadas que a gente teria que gerenciar uma por uma. Mas, com o campo composto, tudo isso é agrupado e pode ser lido como uma coisa só. Billing Address. Pensa na limpeza que isso dá no código que precisa ler o endereço. Fica muito mais limpo, muito mais intuitivo. Agora, a regra de ouro, a coisa mais importante sobre campos compostos, eles são estritamente para leitura. Se precisar alterar um endereço, não adianta tentar escrever no campo Billing Address. É preciso escrever nos campos componentes, um por um. Essa regra evita conflitos e mantém a consistência na hora de atualizar os dados. É claro que essa conveniência vem com algumas limitações, né? É importante saber que não dá para usar campos compostos em qualquer lugar, como em páginas Visualforce ou numa exportação direta pelo Data Loader. É uma troca. A gente ganha simplicidade na leitura, mas precisa ser específico na hora de escrever e em outras operações. Então, depois de tudo isso, o que o DNA de um simples objeto nos diz sobre todo o ecossistema Salesforce? Bom, ele revela a filosofia central da plataforma, ter uma base absurdamente estruturada e consistente, que paradoxalmente é o que permite uma flexibilidade quase infinita. Dominar esses conceitos é o que realmente destrava o poder do Salesforce. Valeu por acompanhar!